Londres, 1888. A cidade mais poderosa do mundo, o coração do Império Britânico. Mas enquanto a elite brindava em salões iluminados, nas sombras de Whitechapel, algo se movia. Um assassino, silencioso, calculista, invisível. Ele escolhia mulheres vulneráveis, atacava na madrugada e desaparecia sem deixar rastros. A imprensa lhe deu um nome que atravessaria séculos: Jack o Estripador. Hoje você vai mergulhar na história completa do maior mistério criminal da história moderna. Quem era ele? Quantas vítimas realmente fez? E por quê? Mais de 130 anos depois, ainda não sabemos sua identidade. Apague a luz e venha comigo para 1888. Whitechapel, no leste de Londres, era um lugar esquecido. Pobreza, extrema superlotação, doenças, prostituição como única alternativa para sobreviver. Cerca de 80.000 pessoas viviam ali. Muitas dormiam nas ruas, outras pagavam por uma cama apenas por algumas horas. A polícia era despreparada, a iluminação pública era quase inexistente e a violência era parte da rotina. Mas ninguém estava preparado para o que aconteceria em agosto de 1888. Em 31 de agosto de 1888, o corpo de Mary Ann Nichols foi encontrado em uma rua escura. Sua garganta havia sido cortada. O crime foi brutal. A polícia, inicialmente, tratou como mais um assassinato comum da região, mas não era. O assassino demonstrava algo diferente: precisão, frieza, ausência total de hesitação. E aquilo era só o começo. Em setembro, outra vítima, Anne Chapman. O corpo de Anne Chapman foi encontrado no quintal de uma casa. O nível de violência aumentou. O assassino parecia agir com rapidez cirúrgica. A cidade entrou em pânico. Depois vieram Elizabeth Stride, Catherine Eddowes. Na mesma noite, 30 de setembro de 1888, ficou conhecida como a Noite do Duplo Evento. O assassino parecia zombar da polícia. Atacou 2 vezes em poucas horas. E então, a última vítima considerada canônica, Mary Jane Kelly. O assassinato de Mary Jane Kelly foi o mais chocante. O crime aconteceu dentro de um quarto. O cenário era perturbador. A brutalidade atingiu o ápice. Depois disso, silêncio. A imprensa começou a receber cartas. Uma delas, assinada: Jack o Estripador. Foi assim que o nome nasceu. A carta mais famosa, conhecida como From Hell, foi enviada ao líder de vigilância civil de Whitechapel, George Lusk. Dentro do pacote havia metade de um rim humano. A cidade mergulhou no terror. Mas havia um problema. As cartas poderiam ser falsas. Jornalistas poderiam ter criado parte da narrativa. O mito começava a crescer mais do que o homem. Mais de 100 suspeitos foram investigados. Entre eles, Aaron Kosminski, um barbeiro polonês com histórico de instabilidade mental. Charles Alan Lekimir, o homem que encontrou o primeiro corpo. Coincidência? Montague John Drury, advogado que cometeu suicídio logo após os assassinatos cessarem. H. Rega Holmes, um serial killer americano que estaria em Londres na época, mas nunca houve provas conclusivas. Sem DNA, sem câmeras, sem testemunhas confiáveis. O assassino simplesmente desapareceu. Algumas teorias afirmam que ele era médico, era membro da realeza, fazia parte de uma conspiração envolvendo a família real britânica, ou até que os assassinatos foram encobertos. O mistério aumentou porque o caso nunca foi oficialmente solucionado e talvez nunca seja. Jack o Estripador se tornou o primeiro serial killer midiático da história. A imprensa transformou o terror em espetáculo. Livros,
Filmes, documentários, teorias infinitas, ele inspirou personagens fictícios e mudou a forma como crimes eram investigados. E até hoje, o fascínio permanece, mais de um século depois. Ainda não sabemos quem foi Jack. Talvez ele fosse um homem comum, talvez alguém que passava despercebido todos os dias, talvez alguém que a polícia chegou a interrogar, ou talvez o verdadeiro mistério não seja quem ele era, mas como conseguiu desaparecer na maior cidade do mundo sem deixar um nome, sem deixar um rosto, apenas um apelido: Jack o Estripador. Se gostou do conteúdo, curta, compartilhe e deixe o seu like para ajudar o canal a crescer.